Na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre um grande aumento na conta de luz de consumidores de Rondônia. Segundo o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor de Rondônia, ao menos 641 mil consumidores do estado serão atingidos. Essa discussão sobre o aumento existe desde o fim do ano passado, no mês de dezembro. A gente vai saber os detalhes desse assunto agora na entrevista com o Dr. Gabriel Tomazetti, ele que é advogado, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor de Rondônia. Dr. Gabriel Tomazetti, primeiramente quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação muito grande estar na Rádio STF, devido aí ao alcance e à altíssima credibilidade de vocês. Bom, doutor Gabriel, para os nossos ouvintes entenderem o caso, antes mesmo de falarmos sobre os direitos do consumidor frente a esse assunto do aumento da conta de luz, vamos explicar o que acontece hoje no estado de Rondônia. Uma norma em dezembro autorizou repentinamente esse aumento? Pois é, na verdade acontece um caos aqui no estado de Rondônia, uma vez que esse reajuste de energia, ele atingirá 641 mil consumidores, unidades consumidoras, a gente está falando de mais gente, porque boa parte delas são famílias, são empresas, em 52 municípios do estado. Então é algo realmente preocupante que está repercutindo muito em toda a sociedade rondoniense. E é exatamente isso, uma norma em dezembro, ela autorizou de repente, ela foi divulgada no dia 11 para início da aplicação do reajuste já no dia 13. Então a gente entende aí que contraria o princípio da boa-fé, esse anúncio tão repentino, faltou informações claras ao consumidor, e princípio da transparência na relação de consumo, é uma conduta abusiva, sem dúvida nenhuma, uma elevação de preço sem uma justa causa, essa variação unilateral, especialmente quando a gente tem uma péssima qualidade dos serviços prestados. Aqui em Rondônia existem oscilações, quedas e apagões com muita frequência. E essa indignação motivou uma petição pública que teve dezenas de milhares de assinaturas em poucos dias. A população realmente tem manifestado a sua indignação, a sua revolta, seja nas redes sociais, em manifestos publicamente. E em quantos por cento é esse aumento, doutor Gabriel? É algo bastante prejudicial aos consumidores? O percentual de aumento para os consumidores de baixa tensão, que são aqueles de residências e comércio, terá um aumento de 24,75%. E o de alta tensão, que são as indústrias, 27,12% nas suas contas de energia. Então, isso reverberou muito na Federação das Indústrias, na FEComércio, Federação do Comércio, Sindicato de Micro e Pequenas Empresas. Toda a sociedade civil, sem exceção nenhuma, está indignada e manifestando aí a revolta. Certamente é muito prejudicial aos consumidores, até porque nós não estamos falando somente do aumento em si naquela conta de energia. Isso tem um efeito cascata muito preocupante. Então, o dono de escola que paga uma tarifa já cara, uma conta cara, ele vai acabar transmitindo isso para os seus alunos. Existem várias empresas onde a conta de energia elétrica e indústria, ela impacta muito. E esse custo vai acabar sendo repassado, sim, ao consumidor. Esse efeito cascata é grande. E o pior, boa parte das famílias no nosso país, e em Rondônia não é diferente, muito pelo contrário, aqui também nos preocupa muito, encontra-se superendividada. O que significa isso? Superendividamento é aquela situação em que o consumidor, mesmo tendo aquela boa fé, aquela intenção de pagar as suas contas, ele não consegue, porque ele tem mais conta, mais prestações, mais dívidas do que o seu salário, a sua receita. Então esse fenômeno do superendividamento que tem afetado muito a população brasileira é uma preocupação grande aqui em Rondônia. E o pior, como o serviço de energia é um bem, é um serviço essencial, uma vez essas pessoas não conseguindo pagar, elas ficam extremamente prejudicadas. Imagine uma casa sem energia hoje em dia, sem a geladeira, Muitas pessoas dependem de energia para questão de saúde, para equipamentos de saúde. Enfim, não é nem questão mais de comodidade e
e de conforto, é questão de necessidade, ainda mais em um estado extremamente quente como o nosso devido à sua localização. E os consumidores da região têm se demonstrado nervosos quanto a isso, doutor Gabriel? Porque começar o ano com uma conta assim maior do que o normal não é bacana, não é interessante para ninguém, né? Ninguém espera. Sem dúvida nenhuma, a indignação, essa revolta, esse sentimento até de uma verdadeira humilhação, ele é perceptível em todas as rodas de conversa, em todas as classes sociais. Você vai na padaria, as pessoas no ponto de ônibus, é o assunto do momento, é a lamentação do cidadão rondoniense hoje é essa. E por que isso? Não só pelo aumento que é gritante, mas também pelo fato de termos aqui gigantescas usinas essas que estão aqui do lado da nossa capital. A gente enxerga ela aqui quando a gente vai ali na beira do nosso rio Madeira. Causaram impactos gigantescos, tanto socialmente quanto ambientalmente falando. Muitas famílias ali que tinham aquela vida há anos na beira do rio, os ribeirinhos, tiveram que mudar drasticamente, não tiveram a adequada indenização. Então, uma série de dificuldades que a população já era revoltada com esses impactos. Aliado a isso, um serviço de péssima qualidade, e a Companhia de Energia Elétrica de Rondônia vinha desligando a energia do cidadão rondoniense de todo o estado, com apagões em todo o estado, às vezes toda a capital ao mesmo tempo, durante horas, para poupar outros estados da federação. Então veja, nós absorvemos aqui os impactos sociais e ambientais das usinas, estavam desligando a nossa energia para poupar outros estados, e Rondônia, e o cidadão porto-velhense aqui da capital e de todo o estado. Então, assim, é a sensação de que realmente estamos sendo tratados como palhaços. Começar o ano em véspera de Natal com um aumento desse, realmente ninguém espera. A questão é, dentre alguns argumentos, é que a Companhia de Energia Elétrica tinha acumulado dívidas. E ocorre que a Energisa, que é a empresa que topou, que aceitou, que quis, porque é lucrativo, quis participar dessa concessão, quis ter esse contrato para si, ela tinha conhecimento, ainda assim ela lutou pela concessão, e agora o cidadão que não tem culpa nenhuma de eventual gestão desastrosa no passado, recebe na véspera de Natal, né, foi no final do ano novo e no início desse ano, um problema que estava embaixo do tapete, e aí incluindo também a ANEEL, porque a ANEEL tem o dever de acompanhar, e recebe um problema que estava debaixo do tapete diretamente no seu colo. E nós falamos isso, inclusive com essas palavras, né, na petição inicial para a Justiça Federal. Bom, eu converso aqui no programa com o Dr. Gabriel Tomazetti, ele que é advogado, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, em Porto Velho, em Rondônia. Dr. Gabriel Tomazetti que conversa conosco hoje sobre um grande aumento na conta de luz de consumidores de Rondônia, ao que parece, de acordo com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, ao menos 641 mil consumidores do estado serão atingidos. Bom, doutor Gabriel, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor de Rondônia, juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, entraram na Justiça para reivindicar este aumento e garantir o direito do consumidor. Bom, conta pra gente como que está o andamento do processo, se já foi decidido em primeiro grau, houve recurso, parece que o Conselho já protocolou recurso contra a liminar em segunda instância, a que pé que estamos? Bom, primeiro eu gostaria de ressaltar a importância da articulação desses órgãos. Então, assim, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública aqui do Estado de Rondônia, nós temos um entrosamento, vamos dizer assim, já de uma longa data. Isso é muito importante. A gente tem notado que a população se sente mais confortável, mais segura, sabendo que as instituições estão de mãos dadas e vigilantes em relação aos seus direitos e a eventuais abusos, especialmente desses grandes que acham que aqui em Rondônia tudo pode ser feito e o consumidor pode ser atropelado.
Então é importante a gente contextualizar, antes de responder a questão específica da energia elétrica, que anteriormente já ajuizamos a ação civil pública em relação à questão dos apagões de energia aqui no estado. E foi somente com uma liminar da Justiça Federal que os consumidores, os cidadãos daqui de Rondônia, deixaram de ficar sem energia durante horas, como acontecia, por conta aí desse entrosamento e dessa atuação rápida desses órgãos de defesa. Então, nessa ação da energia elétrica não foi diferente, inclusive foi a articulação mais rápida que a gente promoveu em relação a esses órgãos. Trabalhamos inclusive de noite até madrugada por conta desse clamor, dessa urgência, dessa preocupação gigantesca que tivemos com o fato de que muitos pais de família não podem pagar essa conta, né, esse aumento de quase 30% repentinamente. Em relação ao processo, então logo a gente protocolou, nós tivemos pessoalmente com a magistrada de primeiro grau, pedimos a sensibilidade dela no sentido de dar celeridade a esse processo, uma vez que a situação realmente é preocupante e muitos pais de família poderiam deixar de pagar as suas contas de energia elétrica. Então, poucos dias depois, tivemos a liminar favorável ao nosso pleito, no sentido de impedir o aumento da tarifa de energia elétrica para o consumidor do estado de Rondônia. Nessa decisão, a magistrada, ela fundamentou muito a decisão, focou especialmente nos requisitos da concessão dessa tutela de urgência, que são os prejuízos que a população iria estar passando, a questão de ser o serviço essencial para a população. É interessante que a resposta rápida também aconteceu no estado vizinho, no Acre. Então é interessante pontuar que o juiz de primeiro grau ele está mais próximo da população, ele mora no estado, então ele conhece a realidade, conhece aquele sentimento, conhece de perto toda aquela situação daquele processo. Então, de imediato, as respostas foram positivas, tanto aqui quanto no estado vizinho. Então, por ser um reajuste arbitrário e surreal, né, e que incide aí diretamente e de forma imediata na população e também em toda a cadeia produtiva, a gente entende essa necessidade de resposta imediata do judiciário, né, para estar impedindo aí essa situação desmedida, sem que tivesse uma plena divulgação da medida, uma ponderação e um tempo necessário para que os órgãos envolvidos pudessem avaliar eventual regularidade, razoabilidade do reajuste, que é acima da média e realmente uma das tarifas, inclusive, mais caras. Após a concessão da liminar, a ANEEL protocolou um pedido, veja só, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, reguladora, e que em tese ali é para manter o equilíbrio das partes, ela protocolou um recurso chamado suspensão de liminar diretamente ao presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E infelizmente o presidente acatou ali os argumentos da ANEEL e suspendeu essa liminar. Então, tão logo nós tomamos ciência disso, inclusive informalmente, antes mesmo da intimação oficial, a gente tem acompanhado o processo para e passo, por conta da urgência, como já falado. Então nós providenciamos um agravo interno e fomos pessoalmente para despachar com o presidente do Tribunal Regional Federal, o que nós fizemos aí na sexta-feira última, dia 25 de janeiro. Então conversamos muito com ele, né, no recurso a gente traz essa questão da urgência, explica a questão do superendividamento, que é um serviço essencial. Então nós focamos muito nessa questão da necessidade de manutenção da liminar por conta da situação de urgência. A decisão do TRF, do presidente, foi no sentido de que a Energisa poderia ter dificuldade para estar prestando serviço, poderia ali ter um desequilíbrio financeiro. Então, assim, a gente respeita a decisão. Por outro lado, a nossa preocupação é exatamente com o mais fraco. A gente conhece, até porque em uma pesquisa rápida no Google, você percebe o tão grande é a Energisa. A Energisa conseguiu aí um empréstimo, um financiamento de 1,25 bilhão junto ao BNDES, com o aval da ANEEL.
Então, assim, a preocupação, ela precisa nesse momento estar para o lado mais fraco, para aquele consumidor, para o seu Zé, para a Dona Maria, que mora lá no interior do estado, ou aqui na capital, em algum bairro mais pobre, e que não vai conseguir pagar sua conta de energia elétrica. Então, em relação ao recurso, agora é aguardar a decisão, ou que o próprio presidente do TRF volte atrás, ou que ele leve esse agravo para o órgão colegiado, para que os demais desembargadores possam avaliar o nosso pleito de reverter essa situação. Agora, doutor Gabriel, um aumento em conta de energia pode existir a qualquer momento do ano? Tem que ser sempre autorizado pela ANEEL? Em quais circunstâncias? Explica pra gente quando pode ter um aumento, como que é considerado normal, quando que ele passa a ser considerado abusivo? Essa pergunta é muito importante, até porque o tema ele é complexo, mas a gente defende que deve ser analisado sobre a ótica da Constituição Federal e do Código do Consumidor. De qualquer forma, da forma que foi realizado, esse reajuste ele é ilegal, uma vez que não observou o rito previsto na Lei Federal 9427 de 96 e na própria Resolução 247 de 2007 da Agência Reguladora, da ANEEL, que prevê realização de audiências públicas com ampla participação popular da sociedade civil organizada, dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. E isso não ocorreu. Então, essa ilegalidade, ela é gritante porque se trata de norma da própria agência reguladora e de lei específica que trata sobre o tema, a questão de concessão de serviços públicos. Já em relação ao Código de Defesa do Consumidor, ele, que é uma norma de ordem pública e de relevante interesse social, e se aplica nesse caso, existem vários princípios ali do Código de Defesa do Consumidor que eles foram totalmente ignorados, né? Então, a questão da vulnerabilidade do consumidor, a questão da boa-fé objetiva que não houve por parte nem da ANEEL, nem da Energisa, o princípio da informação, enfim, da não fixação de obrigações abusivas, né? Questão da transparência. Então, assim, esse caso ele é muito gritante, é algo que jamais era esperado pela população do nosso estado e que não pode persistir da forma que foi imposto. A Lei de Concessões Públicas 8.987 de 95, no seu artigo 6º, claramente fala do princípio da modicidade tarifária. Então, a modicidade da tarifa, para impedir aí a sua excessiva oneração, de forma a deixar acessível para todos os usuários o serviço público, né? Até porque o serviço público ele corresponde a uma satisfação de uma necessidade básica dos membros da sociedade. Então, é importante também a gente lembrar disso. E é claro, ninguém está dizendo que a companhia de energia elétrica tem que ter prejuízo, mas ela também não pode visar o lucro de uma forma a colocar toda uma coletividade numa situação de caos e numa situação aí de um verdadeiro desrespeito a todos. É importante a gente deixar claro, né, que todos os autores aí dessa ação, todos esses órgãos, a gente entende que a fixação dessas tarifas não se faz somente por uma questão, uma divisão ali matemática dos custos. Deve sim se atentar e respeitar todas as peculiaridades que possam representar essas variáveis, desde que sejam identificáveis de uma forma inquestionável, né? Então, assim, a gente não pode aceitar essa imposição, como pretende a ANEEL e a Energisa, sem uma discussão prévia, sem uma comprovação efetiva de toda essa necessidade desse aumento. Então, é isso que a gente defende, né? E que haja esse respeito com o estado de Rondônia para que possamos reverter isso, discutir e eventualmente fazer um reajuste, mas desde que comprovado a sua real necessidade e jamais nesse patamar pretendido. E o que o consumidor pode fazer se estiver se sentindo prejudicado frente a uma situação como esta? Ele pode procurar o PROCON, o Ministério Público, o próprio Conselho Estadual de Defesa do Consumidor de Rondônia?
Um dos pedidos que nós realizamos nessa ação, e o Código de Defesa do Consumidor prevê isso, né, no seu artigo 94, é a possibilidade, e a juíza já autorizou isso na sua decisão liminar, é a possibilidade de que cada consumidor que se sentir prejudicado ou que tenha vontade de estar participando aí dessa ação, ele pode ingressar no polo ativo dessa ação. Então, assim, para estar acompanhando de perto, para estar participando efetivamente de todos os atos desse processo. E em relação a o que mais ele pode estar fazendo, nós sugerimos, nós recomendamos aguardar, né, até porque nós temos comunicação direta também com o PROCON, que faz parte do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, né, do qual o Conselho faz parte também. Então a sugestão, a recomendação, melhor dizendo, é aguardar o desenrolar desse processo e depois ele pode ser ressarcido individualmente se a medida for procedente. Então é ideal que ele junte essas contas durante esse período. Se for procedente, a gente pede inclusive que seja devolvido em dobro eventual diferença por conta do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Gabriel, antes de encerrarmos nossa conversa, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação a respeito desse assunto aos nossos ouvintes? Olha, eu gostaria de fazer um desabafo, né? Causou muita surpresa, não só para o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, mas também para os demais órgãos de defesa e também reverberando agora, através de nós, para toda a sociedade, o fato de que existe um conselho de consumidores da Companhia de Energia Elétrica de Rondônia, e que representante desse conselho estava pessoalmente nessa reunião e não audiência pública, onde se deliberou pelo aumento, e a sociedade não sabia, né? Então, assim, é importante trazer essa informação para gerar uma reflexão a todos nós, né? A quem serve o Conselho, a quem serve a agência reguladora? Será que estão sendo zelados os interesses realmente de todos os consumidores do Estado? Então, é importante a participação e o aprofundamento da população e de toda a sociedade civil organizada nesse tema, para que isso seja melhor avaliado e que a gente possa colocar o dedo nessas feridas, porque esses órgãos são muito bem remunerados, eu estou me referindo agora à ANEEL, para zelar aí pelo equilíbrio das relações e não somente pelo lado das companhias de energia e não somente permitir o lucro sem sobrepesar aí o lado mais fraco, que é do consumidor. E um outro ponto importante para os nossos ouvintes saberem são os pedidos dessa ação. Então eu gostaria de aproveitar aí a sua deixa, né, a sua possibilidade de que a gente acrescente a informação, para dizer que além do pedido, né, de revogar o reajuste da tarifa de energia elétrica, nós pedimos a condenação das RES, né, no caso Energisa e ANEEL, ao pagamento de indenização em valor não inferior a 10 milhões por danos morais coletivos e também pelos danos sociais que foram causados à população. Isso porque a população de Rondônia, ela se sentiu indignada, revoltada, com aquele sentimento de impotência perante esse grande fornecedor e essa grande agência reguladora, e verdadeiramente humilhada, uma vez que, como já dito, né, fornece energia para toda a população, absorve até hoje os impactos sociais e ambientais disso tudo, e agora, repentinamente, é jogado esse problema no colo de toda a população. E também um outro pedido feito na ação, que é a declaração da caducidade do contrato de concessão, né, que seja determinado ao poder concedente, no caso a ANEEL, que faça uma nova licitação no prazo de 6 meses. Por que esse pedido? Parece uma medida drástica, mas ela deve sim acontecer, porque a empresa que
que topa, né, que aceita esse contrato de concessão e que quer simplesmente chegar no estado de Rondônia tratando o consumidor com esse desrespeito, ela não pode continuar prestando o serviço. A forma que foi feita, violando todos os princípios, né, ou boa parte deles, melhor dizendo, corrigindo, de defesa do consumidor, vários princípios constitucionais também. Então nós entendemos que a empresa não deve mais atuar aqui em nosso estado. E também, né, a condenação da devolução em dobro, isso já foi falado, dos valores que eventualmente aí podem ter sido cobrados de forma indevida nas faturas de energia elétrica. Isso, se tiver sido pago pelos consumidores, porque tem que ser cobrado e pago indevidamente. E também, né, só vai ser ressarcido em dobro se o juiz assim entender, caso o nosso pedido de suspensão, né, desse reajuste seja considerado procedente. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Gabriel Tomazetti, ele que é advogado, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor de Rondônia. Falamos aqui no programa hoje sobre o aumento da conta de energia de consumidores em Rondônia. O assunto está em tramitação no judiciário e tem gerado grandes repercussões aí aos órgãos de defesa do consumidor e também da sociedade como um todo. Bom, doutor Gabriel, agradeço pela participação aqui em nosso programa e todos os esclarecimentos aos nossos ouvintes. Bom, novamente sou eu que agradeço, né, a possibilidade de estar participando de um programa dessa abrangência e sempre com temas extremamente relevantes para toda a população de nosso país, no caso. É importante que esse assunto, e nesse momento está ultrapassando aí os limites do nosso estado, então a gente agradece muito essa oportunidade e que a gente possa mais para frente dar notícias aí novamente dessa demanda que, como dito, atingiu aí toda a população do estado. Muito obrigado.